Olá, buscadores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma agenda astrológica. Mais uma semana onde a gente vai analisar e acompanhar de pertinho o movimento dos astros, sempre dando ênfase a um assunto ou outro, né? Como eu sempre falo, a astrologia é muito ampla, a gente não consegue, num vídeo curto, né, dar toda uma explicação do céu naquele momento. Mas a gente sempre escolhe um tema para falar em determinada semana. Essa semana nós temos aspectos tensos no céu, que vão se alastrar e nós vamos entender isso. E nós temos aspectos positivos também. Então, vamos vir aqui para a nossa tela. Eu quero que vocês prestem muita atenção neste aspecto aqui, ó. Marte em oposição a Plutão e fazendo aqui um triângulo com a nossa Lilith. Esse aspecto aqui, ele tende a piorar, a ficar cada vez mais conflitante nos próximos dias, tá? Este é o aspecto, vamos dizer assim, sombrio do período, tá? E esse aspecto aqui, Marte em oposição a Plutão, ele vai até 16 de maio de 2025. Então, por isso que eu falei do período. Ele não termina esse mês e nem é um aspecto só dessa semana. Ele já vem acontecendo e ele vai persistir. E por que a gente toma um certo cuidado e uma atenção com esse aspecto? Vamos lá. Marte em Câncer, tá? Sendo as pessoas agindo por instinto emocional, né? Às vezes por birra, às vezes por rancor, às vezes por inveja, ou seja, por sentimentos negativos. Ah, Felipe, por que tem que ser negativos? Porque nós temos uma oposição. Lembrem, aspectos vermelhos, eles causam tensões, eles trazem um fluxo mais desafiador, tá? Então, as pessoas, num período onde elas estão agindo de forma mais emocional, movidas pelo seu emocional interno, por as suas birras, por as suas energias conflitantes, vem de encontro a Plutão, que é um planeta destruidor, né? Ele é tido erroneamente, claro, como um maléfico, no sentido de destruir. Por que erroneamente? Porque, claro, que ele pode também destruir coisas que estavam negativas e que precisavam transformar. Ele é um transformador, na verdade, não um destruidor. Só que neste aspecto aqui, onde nós temos uma oposição, ele vem sim como um destruidor, né? E esse destruidor, ele está em Aquário. Aquário rege o meio social, as pessoas, o povo, tá? Esse aspecto específico, ele fala de ações negativadas, movimentadas por um impulso emocional, tá? Contra a humanidade. Por isso que é um aspecto onde as pessoas ficam em alerta. É um aspecto que pode falar de princípios de guerra, princípios de conflitos, né? Conflitos baseados em mesquinharias, conflitos baseados em situações totalmente rancorosas, em situações totalmente pequenas, né? Então ele fala de conflitos por interesses, tá? Então a pessoa pode ser movida por uma inveja, por um rancor, por um desejo muito grande de possuir tudo, ou, sabe, uma infantilidade de ser o centro do mundo, e aí pode causar, sim, atentado contra a humanidade. Isso pode ser em pequena escala e em grande escala. Vamos falar sobre isso um pouco mais. Em pequena escala, a gente toma mais cuidado com situações em se colocar em risco, por exemplo, assaltos, agressões, brigas, conflitos, que é uma coisa que pode acontecer muito, briga de torcida, briga entre facções. Então, essas disputas em pequena escala, né, regionais, podem ocorrer em todo o mundo. Claro que cada cidade, cada estado tem o seu próprio mapa, e isso também se reflete em cada local de uma forma, né? Mas é algo que está ali latente, é algo que está ali, sabe, influenciando essas energias. Em escalas maiores, pode estar falando de países onde internamente os governos vão agir contra o próprio país, dando golpes, tomando ações que prejudicam as massas, no lugar de ajudar, né? Aumentando impostos, aumentando isso, aumentando aquilo. Então, ações que, por conta do seu emocional desequilibrado, por conta de conflitos, podem prejudicar o povo. E isso se reflete em todo o mundo. Isso é global, tá? E em escalas ainda maiores, pode gerar conflitos entre países. E aí, se vocês prestarem atenção, se vocês estiverem prestando atenção no cenário político atual, nós temos os Estados Unidos entrando em conflito com vários países. Quase como uma guerra muda ali, né? Algo ali que ninguém diz, ninguém fala,
mas que está ocorrendo. Se vocês prestarem atenção nos últimos eventos, a China declarou recentemente o aumento, né, taxas abusivas para os produtos que vêm dos Estados Unidos. São duas grandes potências que, quando começam nesses movimentos pequenos, né, de cutucar uma outra, isso pode gerar uma guerra, né? E aí a gente vê a China ajustando, melhorando as suas influências com o Brasil, tá? E a gente viu recentemente também essa briga, que ainda dura, né, dos Estados Unidos com o Brasil também, com essa questão de taxa. Ou seja, os Estados Unidos está entrando em conflito com várias nações, pequenas e grandes, né, por conta dessa questão de taxação, de o meu país é o supremo, né, é o que importa, o resto que se exploda, o resto a gente que quer ser beneficiado, nada diferente vindo dos Estados Unidos, né? Porém, isso muito exacerbado, né? A sensação que dá é que temos uma criança birrenta no poder. E essa criança birrenta seria, então, esse câncer inflamado, né? Essa situação de é o meu que conta, é até um certo egoísmo, e a gente vai ver isso se influenciando, aumentando a influência ainda mais. Nós não estamos no ápice dessa energia. Esse Marte vai continuar aqui em oposição e ele vem para Leão. Leão, sim, vai falar muito mais de ego. Ele já vem tomando, né, 25 graus, ele já vem pegando essa tônica, vamos dizer assim, só que isso se influencia ainda mais. Então fiquem de olho nos próximos vídeos, porque essa tendência ela vai piorar, ela não está no ápice, tá? Então é como se viesse uma inflamação que vai aumentando, aquele atrito, aquele conflito, aquela tensão, ela tende a aumentar nos astros, e isso reflete também na sociedade. Em pequena escala, nós, simples mortais, o que a gente pode fazer é cuidar mais dos lugares que a gente vai, não se colocar em situações de risco, né? Porque isso também vem em pequenas escalas, como eu já falei, em assaltos, roubos, violência, agressões com os amigos, e aí vamos falar um pouco mais do que está nas nossas mãos, né? E não do que está nas mãos do poder. Marte em Câncer e Plutão em Aquário. Aquário também fala das nossas amizades, do nosso meio social. Então a gente vê aqui nesses dias, isso não é uma tendência só de agora, isso já vem acontecendo, só que eu esperei para falar um pouco mais sobre essa tendência, porque a gente tinha eclipse, tinha outros eventos, né? Então a gente vem aqui num confronto que pode destruir amizades. Então, cuidado com as tuas emoções infantilizadas. As tuas emoções infantilizadas, o teu ego, as tuas dores, porque Câncer fala das dores, né? Então, as tuas dores podem inflamar discussões, brigas e destruições com os teus amigos, tá? E como vem super destruidor, pessoas, claro que isso reflete diferente em cada um, sempre falo sobre isso, mas aquelas pessoas que têm os ânimos mais à flor da pele, que são brigonas, né, que resolvem tudo no soco, na pancadaria, essas pessoas têm mais tendência de brigar com amigos. Sair, como dizem no popular, sair na mão com amigos, por conta de coisas pequenas, por conta de uma palavra que foi dita ou interpretada errada, por conta de uma brincadeira que não devia ser feita, uma brincadeira infeliz. Então, todos esses conflitos estão trazendo, vamos dizer assim, os nervos à flor da pele, né, de acordo com onde tu tem Câncer no teu mapa e onde tu tem Aquário no teu mapa. Isso vai influenciar diretamente, só que as tendências eu já vou falando por cima para vocês, que são essas, tá? E quando a gente fala de Câncer, Marte em Câncer, a gente acompanha a Lua. A Lua rege Câncer, né? Então, vai ter períodos em que essa energia vai estar mais exacerbada, principalmente quando a Lua recebe influências negativas, né? E vai ter períodos em que isso vai estar mais tranquilo, mas isso daí seria uma previsão diária, né? Mas numa previsão semanal e até nesse caso mensal, né? A gente tem esse conflito onde a gente tem que prestar muita atenção, e eu vou trazer mais vezes esse conflito. Nós vamos acompanhando isso, esse aspecto subindo, né? Principalmente porque nós temos outro evento que já ocorreu, mas que eu trago para vocês nesta semana, que é a entrada de Netuno em Áries. Aqui no nosso mapa, nós temos a entrada, 0 graus de Áries, recém entrou, tá?
Este Netuno eu vou trazer um vídeo específico sobre ele, mas isso aqui a gente está falando sobre períodos maiores, de 14 anos. Esse Netuno ele fica agora em Áries, ele sai de Peixes, onde ele estava domiciliado, onde ele estava bem, né? E ele vai para Áries, onde a questão muda um pouco de figura, e a gente tem, então, isso potencializa, vocês vão entender quando eu fizer o vídeo específico. Eu vou fazer um vídeo específico para ele, tá? Porque ele merece, porque é uma mudança de ciclo de 14 anos aí que a gente tem que estar preparado para vivenciar ela. Mas, já dando um spoiler, ele influencia muito mais essas brigas. Principalmente brigas movidas por idealismos. Brigas religiosas, brigas políticas, todas aquelas questões que tu acredita, que tu tem fé, que é uma convicção tua. Quando isso vem para Áries, isso torna algo assim que eu vou defender até a morte. E isso pode ser positivo, pode ter pessoas que vão ali, que têm um coração muito bom e vão defender os outros, vão defender as suas causas humanitárias com unhas e dentes. Porém, isso vai do coração de cada um. Aquelas pessoas que já têm um coração amargurado, que têm pensamentos desvirtuados, né? Nós todos temos os nossos problemas. Então, aquelas pessoas que já carregam aqueles desequilíbrios, né? Principalmente voltados por fanatismo religioso ou político, essas pessoas podem estar muito mais abertas ou recebendo muito mais influxos energéticos, né, para se tornar de vez um fanático, brigar por isso, brigar com família, brigar com amigos, daí isso em pequena escala. Em grande escala, de novo, guerras políticas, guerras religiosas, mas isso tudo eu vou falar no vídeo específico sobre ele. Só que eu só dei essa pincelada porque isso influencia muito neste aspecto que eu decidi trazer para nós, que é um aspecto muito preocupante, tanto a nível individual quanto a nível mundial e coletivo, tá? Porque fala de atentados contra a própria humanidade, contra o povo, contra as pessoas, tá? Vindo aqui para um segundo aspecto que eu separei para vocês, porque nem tudo é conflito, precisamos comemorar, porque Mercúrio sai oficialmente do seu movimento retrógrado no dia 8, tá? Então, no dia 8, terça-feira, oficialmente Mercúrio sai do seu movimento retrógrado e volta a fluir naturalmente no seu movimento para frente, no seu movimento normal. Isso tira uma tensão mental, vai tirando as nossas confusões, aquela coisa de parece que as coisas estão desorganizadas, parece que eu não estou conseguindo nada, não estou conseguindo raciocinar, não estou conseguindo pensar. Voltam, então, também as negociações. A gente está num período onde as pessoas estão reclamando muito de tá fraco o movimento, eu não estou conseguindo realizar novos projetos, eu não estou conseguindo realizar minhas metas. Tenho recebido bastante esse tipo de preocupação, esse tipo de reclamação, tá? E aí, Mercúrio sendo um grande regente das nossas negociações, né? Isso vem, então, como um aspecto mais positivo, onde as pessoas começam a se entender e a negociar mais. Então, pode vir um momento muito auspicioso aí. E nas próximas semanas, esse Mercúrio volta para Áries, e aí sim a gente vai falar um pouco mais sobre isso, dessa ação mercuriana em Áries. Eu separo para vocês também o dia mais desafiador, energeticamente falando, da semana, e o dia mais fluente. Tá? Nós temos o nosso dia 7, então a nossa segunda-feira, né? Como um dia mais fluente da semana, tá? Dia mais fluente por quê? Porque a gente vai analisar que a Lua em Leão está recebendo vários aspectos positivos de Júpiter, o grande expansor, o grande benfeitor, o grande benevolente, e também do Sol e de Quirón. Tá? Então a segunda-feira, como é uma lua em Leão e recebendo esses influxos positivos e energéticos, pode ser que as pessoas estejam se sentindo mais bem dispostas, com autoestima mais elevada, com vontade de se cuidar. Segunda-feira é o dia mundial da academia, então eu acho que as academias vão estar lotadas, tá? Porque as pessoas com vontade de se cuidar, com aquela injeção de ânimo de agora vai, agora eu vou pra frente, agora eu vou fluir, agora as coisas vão acontecer, tá? As pessoas com mais autoestima, cuidando da beleza, mais alegres. Leão traz aquela jovialidade, né? Leão também traz um aspecto de estar bem com os filhos. Então,
essa energia leonina está beneficiada pelo grande benfeitor Júpiter, né? Ela traz, assim, um tom de festa, né? De comemorações. Então, vai ser um dia com energias mais fluentes. E essa semana, eu trago para vocês a quinta-feira como um dia mais desafiador, tá? Onde a gente vê que esta lua migrou, né? Já está lá em Virgem, e ela recebe oposições de todos esses planetas aqui de cima, ó. Todos esses aqui, na verdade, ó. Ela recebe oposição de todos esses planetas, tá? Então, ela está recebendo oposição de Mercúrio, ela está recebendo oposição de Vênus, a oposição de Saturno e até a oposição de Netuno. O que pode trazer para nós sentimentos, emoções confusas, a gente indeciso, né? Será que eu estou pensando será que eu estou pensando com a razão ou com o emocional? Será que eu não estou metendo os pés pelas mãos, né? Então o nosso emocional pode estar muito, vamos dizer assim, influenciando muito os nossos pensamentos e entrando muito em conflito. Então é um dia que a gente toma cuidado para não tomar decisões, para não brigar com as pessoas, para não entrar em maiores conflitos. Então vem a quinta-feira aí como o dia mais desafiador. Então esse foi o nosso jornalzinho astrológico, né? Essa foi a nossa agenda astrológica. A gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.